Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Jajanarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radha Govinda Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Parama Karuna Shri Shri Gaura Nitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Por favor. Então, bom dia, novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é uma escritura de mais de 5.000 anos, escrita em sânscrito pelos sábios da Índia antiga. E agora a gente está aqui já no 8º canto, são 12 cantos. E nós estamos no 8º canto do capítulo 3, onde nós estamos lendo agora as orações de Gajendra. O Senhor Gajendra, ele se encontra com a própria pessoa suprema e diante dele ele começa a oferecer muitas orações e agora a gente está lendo essas orações e analisando essas orações. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Ya swatmanidam nija mayayarpitam Quachid vibhatam quachatat tirohitam Avidadrik sakshi ubhayam tadikshate Sa atma mulovatumam parat paraha. Então, Yaha, a suprema personalidade de Deus, que Swa Atmani, nele idam, esta manifestação cósmica, Nidya Mayaya, por sua própria potência, Arpitam, investida, Quachit, às vezes, no começo de uma kalpa, Vibhatam, ela se manifesta, Quacha, às vezes, durante a dissolução, Tat, esta manifestação. Tirohitam, não é visível. Avidhadrik, ele vê tudo, em todas essas circunstâncias. Shakshi, a testemunha. Ubhayam, ambas, manifestação e aniquilação. Tad ikshate, vê todas as coisas, sem perder de vista. Saha, essa suprema personalidade de Deus. Atma Mulaha, autossuficiente
não tendo causa extrínseca. Avatu, por favor, proteja. Mam a mim. Parat Paraha. Ele é transcendental ao transcendental, ou está situado acima de toda a transcendência. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, expandindo sua própria energia, mantém essa manifestação cósmica visível e então volta a torná-la invisível. Ele é tanto a causa suprema quanto o efeito supremo, o observador e a testemunha, em todas as circunstâncias. Assim, ele é transcendental a tudo. Que essa suprema personalidade de Deus me proteja. Significado. A suprema personalidade de Deus tem potências multifárias. Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate. Portanto, logo que o deseje, ele usa uma de suas potências e, através desta expansão, cria a manifestação cósmica. Então, quando é aniquilada, a manifestação cósmica repousa nele. Entretanto, ele é o supremo observador infalível. Em quaisquer circunstâncias, o Senhor Supremo é imutável. Ele é simplesmente uma testemunha que está à parte de toda a criação e aniquilação. Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayanupa Kadabhahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Iti Namine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui, Gajendra continua falando acerca das características da verdade absoluta, ou da suprema personalidade de Deus. É extremamente importante que nós possamos ter conhecimento acerca, dessa personalidade suprema. Porque nós não podemos apreciar, nem tampouco amar e servir alguém que a gente não conhece. Então, o primeiro conhecimento acerca da personalidade de Deus é o conhecimento acerca de suas opulências, de suas qualidades, de seu poder. Então, normalmente, em geral, o primeiro conhecimento que se tem, inclusive o primeiro conhecimento que se deve expor, se deve falar às pessoas em geral, é o conhecimento acerca dessas suas opulências, no sentido de suas qualidades, de seu poder. Apesar de Deus também possuir a sua própria vida, sua intimidade, sua existência, assim como todos nós temos nossa intimidade, na nossa vida, então Deus também tem sua vida. Mas, quando nós nos encontramos com alguém, normalmente nós não falamos de nossa intimidade. A gente fala de aspectos mais genéricos acerca da nossa vida. Então aqui a gente está tendo a oportunidade de conhecer
esses aspectos da personalidade de Deus que envolvem seu poder, que envolve o seu controle sobre tudo, né? Que envolve a sua habilidade ou a sua capacidade de manifestar todo esse mundo material, né? Que às vezes não só manifestar o mundo material, como também se torna o abrigo desse mundo material quando ele é aniquilado. Então, de acordo com a nossa tradição, essa manifestação material, ela acontece de se manifestar e se tornar imanifesta de uma forma cíclica. Então a gente entende o tempo não de uma forma linear, mas a gente entende o tempo de uma forma cíclica. Há algum tempo a humanidade via o tempo como uma forma cíclica. Então a gente tem, por exemplo, como a gente observa, tudo é cíclico. Então uma coisa nasce, se desenvolve, né, cria subprodutos, depois envelhece, morre, volta a nascer. Ou então os dias, né, o sol nasce, passa por todo um processo, depois, né, vem a noite, depois vem o dia, vem a noite, as estações do ano. A gente vê que tudo é muito cíclico. Então assim, os sábios viam o tempo dessa forma. Mas em dado momento da história da humanidade, se desenvolveu uma visão do tempo como sendo linear. Eu acho que as primeiras culturas que falaram de um tempo linear foi os zoroastras, né? Eles tinham a percepção de que o mundo começa e depois vai em direção a um objetivo, né? Então, e eles influenciaram os persas, influenciaram toda aquela cultura. Então, se passou a ver o tempo como uma coisa linear, que começa, né, e não tem fim. Não tem fim no sentido de como uma reta, né? Mas, né, os Vedas falam de que assim como existe o dia e a noite, assim como existem as estações, também essa manifestação material, ela acontece de forma cíclica. Em dado momento que ela está manifesta, em dado momento ela está repousando na existência da pessoa suprema. Então, aqui como o verso fala, essa manifestação é uma energia da pessoa suprema. Tá? Devido à nossa percepção sensorial, então a gente vê essa energia, né, de uma forma. Os nossos olhos foram feitos para ver uma dimensão. Os nossos ouvidos para ouvir uma determinada dimensão. A gente não consegue ouvir um som que um cachorro, por exemplo, ouve. Nem a gente consegue ver tão bem como muitos outros animais conseguem perceber. E o nosso tato, e assim por diante. Então, nós, almas espirituais, dentro desse corpo, nós estamos limitados à percepção sensória. Não precisa de água, não. Percepção sensória. Então, nós precisamos, né, de aparelhos para poder ampliar essa capacidade sensória, como ver um objeto muito distante através de um telescópio, ouvir melhor com um estetoscópio e assim por diante. A gente tenta aperfeiçoar a nossa capacidade de percepção. Então a gente aprende a ver o mundo, né, assim, através da experiência dos nossos sentidos. A gente vê formas, né, a gente vê, e a gente consegue ver essas formas porque existe a luz.
Se não existisse a luz, a gente não conseguiria ver nada. Né? Então a gente só consegue perceber as coisas em função de um conjunto de influências. Né? Então, mas em última análise, tudo isso é uma energia que passou por um processo de desdobramento e criou toda essa variedade. Né? Quando a gente estuda, né, os Vedas, eles explicam esse processo, né, de desdobramentos. Né? Nós temos uma energia material total, que é chamada de pradhana. Então essa energia material total, ela em dado momento está numa forma, uma forma, podemos dizer, imanifesta, em que o tempo não está presente, o tempo não está atuando. E quando a pessoa suprema quer manifestar novamente essa variedade material, então ele movimenta essa energia com o tempo. Então o tempo começa a atuar. Então quando o tempo começa a atuar, então começa-se um processo, né, de desdobramento desde essa energia sutil até essas formas, né, densas. Não só as formas. Né? Começa-se a criar os elementos materiais. Né? A gente fala de terra, água, fogo, né? Mas em última análise são os elementos químicos que vai se criando. Né? E o Senhor Brahma, né, que é o arquiteto do universo, ele é quem manipula esses elementos materiais e cria, né, todas essas formas. A gente chama isso tem a criação primária, né, que é essa criação dos elementos materiais, e a criação secundária, que é a criação das formas, como a gente consegue perceber com os nossos sentidos. E essa criação secundária é realizada por Brahma, é o primeiro ser criado. Ele é quem é responsável por isso. Então aqui está se falando, né, que o Gajendra está falando acerca da posição da pessoa suprema diante de tudo, diante de toda a criação. Né? Ele fala que ele expande sua própria energia, como a gente já falou, mantém essa manifestação cósmica visível e então volta a torná-la invisível. Então, na verdade, não é que tudo acontece por acaso, que, na verdade, o acaso não existe. Então, essa manifestação que a gente pode ver é produto de inteligência, é produto de energias. Tá? A gente não pode dizer que tudo isso aqui é uma ilusão. Isso aqui não é uma ilusão. Isso aqui existe. Existe temporariamente, mas existe. Essas energias existem. Os nossos corpos existem. Tudo isso existe temporariamente. Por isso que a gente fala que é uma ilusão. Uma ilusão não significa uma não realidade. É uma realidade. Só que é uma realidade temporária. Né? E Deus, que a gente chama de Krishna, tá? Quando a gente fala Krishna, a gente está se referindo a essa pessoa suprema, que dentro da nossa tradição, ele tem esse nome. Tem muitos outros nomes. Não importa o nome que a gente dá. Né? As diferentes tradições religiosas dão diferentes nomes. Né? Mas só existe um ser que controla tudo. Não existe
Bom, existem controladores secundários, mas existe o controlador supremo. A fonte, a causa primeira, a causa original de todas as causas. O nome que você vai dar, né? Me lembro que era Aristóteles, né? Fala do o motor imóvel. Um nome diferente, né? O primeiro motor imóvel, porque ele considerava que tem que existir um motor para dar início a tudo. Então tudo se movimenta, mas tem um motor que dá início, dá partida a tudo. Né? Isso foi, por sua especulação, ele compreendia isso. Né? Só que, através da ascese, através do yoga, né, nós podemos criar uma condição espiritual, uma condição interior para compreender, através da revelação, essa pessoa suprema. Então existe um processo por meio do qual nós podemos ir além desse conhecimento formal, desse conhecimento genérico, né? E podemos compreender mais apropriadamente quem é essa pessoa suprema, a intimidade dessa pessoa suprema. Existem processos que nos ajudam a transcender essa existência material e nos aproximar dessa realidade espiritual. Né? Então, aqui está se falando dessa pessoa, desses aspectos, né, poderosos dessa pessoa suprema. Então ele é tanto a causa suprema, porque existem outras causas, mas a causa suprema, quanto o efeito supremo. É interessante porque ele não é só a causa, mas também ele é o efeito. Porque o efeito é essa criação, mas essa criação é toda feita, constituída de sua própria energia. Então ele tanto é a causa quanto ele é o efeito. Porque o efeito que a gente observa é energia dele. Então não há diferença, né, no sentido, não há diferença entre a energia e a fonte da energia. Porque a energia pertence ao energético, né, a fonte. Então Deus é tudo, na verdade. Por isso que nós chamamos dessa verdade, dessa realidade de verdade absoluta. Verdade absoluta significa a realidade que envolve tudo. Tá? Outros dizem o todo de tudo. São vários nomes, né, para expressar essa realidade que abarca toda a existência. Então, quando a gente fala de verdade, a gente está falando do que existe. Mentira não existe. Verdade é o que existe. Então, tudo o que existe, sempre, que sempre existiu, sempre permanecerá existindo e que sempre existirá. Isso é o absoluto. E ele também é o observador e a testemunha em todas as circunstâncias. Então, Deus vê tudo, tanto direta quanto indiretamente. O primeiro verso do Bhagavatam descreve, né, que ele é plenamente consciente, direta e indiretamente. Diretamente, porque ele é a consciência que habita, né, cada ser vivo. Como o ser que mantém todas as coisas, né, que testemunha todas as coisas. Essa é a pessoa suprema. E ele também é o observador, né, e a testemunha
Ele está vendo todas as coisas, tudo. Tem uma passagem muito bonita na Bíblia, eu acho que é o rei Davi, né? Inclusive fizeram até uma canção que fala assim: eu sei que tu me sondas. Já ouviram essa canção? Já ouviu, Vitor? Então, sondar significa que ele está vendo tudo dentro da gente. Então, os Vedas falam que Deus está tão próximo, assim como alguém aproxima uma flor de suas narinas, e quanto mais você aproxima, mais você sente o aroma. Então, Deus está tão próximo que Ele sabe toda a nossa intimidade, o nosso coração. Conhece. Por que você fez essa careta? Seu coração não é... Você quer esconder alguma coisa? Não tem como esconder. Então, eu sei, nós sabemos que Deus sonda nossa existência. Está dentro. Tudo. Absolutamente tudo. Por isso que o processo de autorrealização, ele tem como principal objetivo, né, purificar nossa existência, nosso coração. Nosso coração precisa ser como uma... Tem vários exemplos, né? Tem uma chama que não tremula num lugar sem vento, né? Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Uma mente completamente pacífica, que não se perturba diante de qualquer dualidade desse mundo, que não tremula diante de qualquer estímulo material. Permanece completamente fixa, pacífica. Não... Entende? Porque com uma mente completamente pacífica, completamente tranquila, a gente pode torná-la um lugar extremamente agradável. A gente não quer viver num lugar tranquilo? Então, primeiro, essa tranquilidade começa dentro da gente, no nosso coração. Porque pode até ser, né, que num lugar como esse, cheio de tranquilidade, estejamos completamente aflitos e perturbados, não é? Apesar de que fora está tudo bem. Mas eu construo um mundo, tipo um casulo, né? Onde eu mesmo, assim, me violento, me agrido. Minha mente, a nossa mente. Então a gente sofre desnecessariamente. A gente tem muitos sentimentos negativos, desnecessários. Então não existe, por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, que não existe ganho maior. Não há nada mais elevado, ou ganho maior, felicidade, quando Krishna descreve o Samadhi, né? Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre o Samadhi, porque o Samadhi só é possível numa mente pacífica. Uma mente agitada não é possível. Eu ouvi falar de Samadhi, né? Nunca ouvi falar de Samadhi. Depois o Vishala vai falar para você o que é o Samadhi. É muito gostoso. Geladinho, que é melhor ainda, né, Vishala? Então, o Samadhi não é possível numa mente agitada, uma mente perturbada. Não é possível. Então a primeira conquista é a conquista de nossa paz interior. Essa é a primeira conquista.
E isso só é possível com purificação da nossa existência. Então a nossa mente se torna um lugar muito agradável. Tem aquela história, né? Aquela passagem da lavagem do templo de Gundicha, de Chaitanya, que ele lava o templo. E ali essa história mostra qual deve ser o nosso esforço nessa vida. O esforço da nossa vida é purificar o coração, limpar a nossa mente. Esse é o nosso esforço. Não tem outra coisa mais importante nessa vida do que purificar o coração. Porque sem a purificação do coração não é possível paz. Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, né? Como é que é esse verso? Que fala, quem não está conectado com o Supremo, né, não tem inteligência estável. Né? Consequentemente, ele não pode ter uma mente controlada. Quem não tem uma mente controlada não pode ter paz. E sem paz, não pode ser feliz. Então, esse é o processo da consciência de Krishna. Então, Krishna é esse observador, é esse ser que está sondando, mas ele não está sondando para poder ficar apontando o dedo, né? Porque ele não tem essa natureza invejosa de ficar buscando defeito nas pessoas. Mas ele está sondando para ver o que a gente precisa. Entende, Vishala? O que a gente precisa? O que a gente está precisando para progredir mais, para avançar mais? Às vezes a gente está precisando de umas palmadinhas, né? Às vezes a gente está precisando, né, de um afago, né? E assim por diante. Mas ele está cuidando constantemente. Krishna assume essa expansão, né, que a gente chama de para-atma, ou a alma suprema, só com esse objetivo, porque na dimensão espiritual não há essa expansão. É só aqui. E é só para acompanhar a gente. Né? Então, quando o coração se torna assim muito limpo, muito puro, ele fica um ambiente extremamente agradável. Muito agradável. Ao ponto que a pessoa suprema aceita o trono do nosso coração. Assim como a gente limpa a casa, né, quando vai receber alguém importante. Então, se a gente quer estar em yoga, né, constantemente conectado à pessoa suprema e, consequentemente, realmente feliz, a gente precisa limpar a casa. Esse é o processo. Não tem outra coisa. É pureza do coração. Coração limpo, puro. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Então, nos planetas, no mundo espiritual, existe Bhagavan e Brahman? Bhagavan e Brahman. São os três aspectos de Bhagavan. Sim, claro. A realidade espiritual, existem muitas moradas, né? E cada morada tem uma expansão, né? Uma expansão, porque a gente entende que Deus ele pode se expandir. Imagine você estar aqui e ao mesmo tempo você quer estar em muitos outros lugares. De repente você queria estar em Natal também, nas praias, de repente você queria estar lá na Bahia, porque você deixou alguns amigos lá, mas você não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas Deus ele é onipresente, ele pode estar. Então, para poder satisfazer os anseios
puros, dos relacionamentos das várias almas, ele aceita muitas formas. Então, cada forma é uma maneira, uma manifestação para atender os diferentes tipos de sentimentos das almas puras. Então esse Bhagavan, ele se expande em muitas formas. E em cada forma tem uma determinada região ou dimensão onde ele reciproca seus relacionamentos, né? Só que essa realidade espiritual está dentro de uma outra realidade chamada o Brahma Jyoti, que é explicado no Brahma Samhita, que é a áurea, o brilho do corpo da pessoa suprema. Né? E muitas entidades vivas, muitas almas vivem imersas, assim como partículas de luz, né, estão no sol, no brilho do sol. Da mesma forma, muitas partículas de consciência estão nesse Brahma, nesse Brahma Jyoti, essa realidade impessoal de Deus. Ok? Tem uma pergunta aqui, Maharaj. Reverências, Maharaj, Yamunacharya. Pergunta é: como obter o equilíbrio ou paz em um ambiente marcado por conflitos emocionais, opulência material que impactam o nosso cotidiano? Isso é o desafio, é a autorrealização. Não tem dinheiro que compre isso, não tem posição política ou qualquer coisa que compre isso. É uma conquista interior. Isso é autorrealização. Então isso é desenvolvimento de conhecimento, conhecimento também acerca de nossa existência material, nossos condicionamentos materiais, a luta para vencer. Porque assim, toda a confusão se deve à nossa própria condição interna. Todo o sofrimento. Não estou só falando do sofrimento assim, físico, né? Se alguém vem, bate no seu rosto, ou sei lá, alguém fura você vai sentir a dor ali. A gente está falando de um outro tipo de sofrimento, né? Vou falar de sofrimento como uma coisa interna, como um sentimento, não falar de dor como uma sensação, né? Porque felicidade é outra coisa. Felicidade e sofrimento é algo psicológico, é algo interno, é uma condição interna. Então, eu sofro e eu sou feliz dependendo da minha condição interna. Como eu interpreto o mundo? Como eu vejo as coisas? É a forma como eu vejo o mundo que me faz sofrer e que me faz ser feliz. É uma condição interna. Se alguém vem e vai, por exemplo, me agredir, ou me agride com palavras de alguma forma, como eu interpreto isso? Isso não significa que eu não vou sentir a dor de uma agressão, mas a minha felicidade ou sofrimento ou tristeza vai depender de como eu interpreto as coisas. Né? Então, quanto mais desenvolvimento espiritual, quanto mais iluminação, né? Assim, mais as minhas interpretações acerca do que acontece comigo são interpretações
reais, vamos dizer assim, reais. São interpretações que não vão causar nenhum tipo de sentimento inferior. É a forma como a gente interpreta. É o nosso mundo interior. Então, o mundo nunca vai deixar de ser o que ele é. Cheio de intrigas, de problemas, principalmente nessa era que a gente está, né, de Kali Yuga. Então a gente está vendo o tempo todo pessoas, coisas, fenômenos acontecendo que podem ser desagradáveis. A gente não pode evitar isso. Mas é como, por exemplo, num engarrafamento. Você tem ali dezenas de carros num engarrafamento. Tem pessoas que estão felizes da vida, cantando. Outras estão a tempo de sair do carro e atirar em todo mundo. É a forma como você interpreta, não é? Tem pessoas que dizem, paciência, não posso fazer nada. E vou colocar aqui uma música e vou ficar cantando. Outro vai explodir. Não é? Então, assim, a vida é desse jeito. Como a gente interpreta as coisas. É a mesma situação para muitas pessoas e cada uma vai ter uma reação diferente. Né? Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, menos vulnerável a gente fica ao mundo. Então, isso é a vida. A vida se destina, né, a essa autorrealização, essa compreensão. Então, esse é um trabalho, é um esforço que esse é o verdadeiro esforço que deve ser realizado para conquistarmos nossa paz interior, consequentemente nossa felicidade, independente de quem esteja do nosso lado, independente do que seja esse mundo material. Né? Porque hoje a gente pode escolher alguém para ficar do nosso lado, né? Às vezes quando a gente vê assim os casamentos, as pessoas prometem, toda aquela coisa, não é? Você é diferente, não se preocupe. Mas depois a gente vai ver o mesmo casal num tribunal brigando por muitas coisas. Então, a gente achar que alguém pode ser a fonte de nossa felicidade, né? Depositar toda a nossa esperança, né, em coisas temporárias, nossa felicidade em coisas temporárias. Isso é uma grande ilusão. Se você quer ser feliz, seja você feliz. Não depende de ninguém para ser feliz. Isso é a realidade. Então a gente tem que ser feliz, independente do que o mundo seja. E isso é autorrealização. Mais alguma pergunta, Bruno? Então não sei se respondi, não sei se a minha resposta foi a resposta que você esperava, mas não existe jeitinho brasileiro para isso. Não é, Vitor? É uma conquista interior. Então seja bem-vinda ao clube da autorrealização, não é, Bichala? Maharaj, tudo que é psicológico é um sintoma da mente? É. Então, no caso, uma felicidade... Porque a gente divide, né? Mas assim, é porque eu não sei a palavra em sânscrito, mas eu vi Baladeva Vidyabhushana usar uma palavra para indicar ego falso, mente e inteligência. Em sânscrito, eu vou depois ver. Então, é um conjunto. Então, forma esse mundo interior, a psique. Então, a gente identifica atividades da inteligência, atividades da mente, né? Mas o ego falso, por exemplo, né, essa identidade falsa que a gente desenvolve é um produto da interação da mente com esse mundo e da inteligência. É subproduto. E a gente fala como uma energia, que se cria uma identidade. Né? Então é esse mundo interior que a gente precisa tratar. A gente precisa resolver, a gente precisa olhar para esse mundo interior e curar. Retirar
tudo o que é ignorância, tudo o que é ilusão, tudo o que é mentira. A gente tem que retirar tudo. E isso está na inteligência, isso está na mente e assim por diante. A felicidade que a gente prova aqui nessa plataforma material e psicológica. Prabhu, existem diversos tipos de felicidade. Tá? Então, se você está chupando um sorvete, naquele momento você pode estar feliz. Né? Você está tendo, naquele momento, uma experiência agradável. Então, o Krishna fala, isso é felicidade no modo da paixão. Existe felicidade no modo da ignorância. O cara está se intoxicando, está se matando e acha que é feliz. Está sentindo alguma coisa agradável, mas isso é ignorância. Ele está se entorpecendo. Ele está sentindo algum prazer, porque senão ele não estava fazendo aquilo. Mas ao mesmo tempo ele está se matando. Isso é ignorância. Existe a felicidade que você adquire com sacrifício, com austeridade. Né? Então, por exemplo, tem gente que faz uma atividade física, né? Depois sente, né, uma sensação, né? Você gosta de pedalar e tudo. O corpo ele produz, né, substâncias que trazem bem-estar para a gente. E muitas outras situações desse mundo. Ouvir uma boa música, né, uma alimentação saudável, cria o modo da bondade. Então, isso é um tipo de felicidade. Só que todas elas são felicidades temporárias e dependentes. Mas existe uma felicidade que vem do Atma, que vem da própria alma. Porque nós, como almas, temos como natureza Ananda. É parte constituinte da alma, a própria felicidade. É parte constituinte. Então, quando a gente limpa o diamante brilha. Só que agora nós, almas, estamos cobertos por ignorância, por luxúria, por muitas coisas que não tem nada a ver, que a gente adquire nesse mundo, vivendo nesse mundo. Então, quando o diamante vai sendo limpo, ele começa a brilhar. Então, a própria bem-aventurança da alma começa a se manifestar com a purificação da existência. Então, essa é a felicidade que não depende de absolutamente nada. É você e você. Entende? Ok? Alguma pergunta, Vitor? Estou observando bastante ainda. Foi forte, achei bem forte que esse exemplo até que você deu do engarrafamento, enfim, todo esse contexto sobre a forma como a gente encara a situação. Quando eu estava vindo para cá ontem, foi a primeira mensagem, o primeiro ensinamento que eu já senti mesmo. Enfim, quando eu fui chegando já estava escurecendo, chovendo, e aí com dificuldade de encontrar o caminho e tudo mais. E eu, em alguns momentos me peguei me questionando, tipo, nossa, será que eu tinha que estar indo? Enfim. E percebi que a forma de eu encarar aquele caminho como tão árduo assim, Difícil. sendo algo ruim, era mais uma perspectiva que parecia vir de fora para dentro, porque parecia que era algo, o aspecto geral, a forma geral de encarar essa situação é um perrengue, é algo ruim, então vou encarar dessa forma. Mas quando eu parava para sentir o que eu estava vivendo ali naquele momento, era muito mais leve e para mim não estava, na verdade, sendo um perrengue. São as situações. Ok? Então, Grataraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.